Bom, voltamos. Para aqueles que gostam da gente, tamo junto. Para quem não gosta, também tô aí. Indica pros inimigos, pronto. Olha bem pra mim e estamos juntos. Você que não sabe. Vamos lá, gente. 4º episódio, 2ª temporada. Estamos aqui com o professor Arnone, professor de filosofia. Um cara extremamente intelectual, gentil e que sabe muito da coisa. Renatão tá aqui de novo com a gente. John, Dom Gobo. E vamos falar agora de mais um grande. Quem é agora, Renatão? Epicteto, é isso? Epicteto. Nome bonito, né? Pra dar pro próximo filho aí, quando nascer o o estoico. Boa. O estoico. O estoico. Epicteto é um... O que você tem pra contar desse cara aí pra gente, professor? Tinha que fazer um adendo antes, porque... Gostaria de fazer, porque o professor a gente fica pensando em detalhes, né? Que é um chato. Todo professor é chato. Mas aliás, assim, só para fazer outro adendo dentro do adendo. Você é professor. Também. Você é professor, Não. eu sou professor, você é professor? Então, São 4 professores aqui, não tem ninguém chato aqui, professor. Fica tranquilo, fica de boa. é que assim, quando eu falei do Zenão de Sítio, né? Do estoicismo lá atrás, eu não falei de Sócrates de Atenas, também não falei de Aristóteles de Estagira. Por que eu estou falando isso? Porque o segundo nome que aparece no nome é o nome da cidade de origem do fulano. Não existia sobrenome nessa época. Então, como eles estavam em Atenas, né? Então, por exemplo, o Zenão era da cidade de Sítio, com C. Uhum. Né? Não com S, Sítio com C. Né? Se tivesse outro Zenão lá, seria o Zenão da cidade de. Pronto. Tá. Então é o que acontece. Por isso que Sócrates de Atenas. Por que Sócrates é Sócrates de Atenas? Né? Se ele está em Atenas. Porque Sócrates é único. Não no nome. É aquilo que alguns historiadores vão dizer, é o torpedo. Sócrates foi uma bomba que caiu em Atenas. Interessante, né, É meu? legal, bacana isso. Mas então, o segundo nome que aparece é o nome da cidade, portanto. Tá? Tá, Porque os sobrenomes só vão acontecer posteriormente na Idade Média. tá. E nesse resgate, a etimologia em si do estoicismo, porque ele ensinava numa região, e aí o estoicismo vem disso, né? Aqueles que aprendem no pórtico, Tinha um pórtico, né? Stochoi, né? Que chamavam, né? Que era um pórtico pintado lá. E aí, como o pessoal começou a frequentar ali, aí ficou, né? Passou a ser chamado de estoicos, né? Os que estudam ali no pórtico. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Liceu do Aristóteles. Ficava perto de uma pintura de Lícios, né? Aí Lícios. A mesma coisa com o túmulo de Academos, da isso. academia. Isso, o pessoal faz isso aí. É. Bem legal, né, a coisa. Mas só para fazer esse adendo aí, porque eu tinha ficado esquecendo, e é bom, né? Claro. Para as pessoas não... Enfim. Epicteto, meu filho, vamos lá. Epicteto, né? Primeira coisa, o Epicteto era um escravo. Isso, nossa. Foi escravo, né? Coisa, não? E ele foi aluno de um... Como é que eu chamo hoje em dia? Um secretário do Nero. Epicteto foi secretário de... Não, ele foi aluno desse secretário do Nero. Ah, tá. Tá? Aí ele consegue a sua soltura, né? Porque ele passa a conhecer, ele é solto, ele vive, né? Depois ele consegue... E depois se torna professor do Marco Aurélio. Do Marco Aurélio. Tá? Mais pra frente, mais adiante. Agora, a questão do Epicteto é simples, né? É como viver uma vida feliz. Simples, né? A questão. Tá? Mas o Epicteto coloca uma coisa que é interessante, né? Ele vai pelo discurso da moral e da ética. Né? Que é uma coisa impressionante. Porque Pega na veia. Ele, né? ele é um cara que acredita que a moral ela tem que ser apreendida. Né? É como Sócrates que dizia lá, ninguém nasce com caráter. O caráter se faz com a educação. Tá. Por isso que existe o paideia, né, na Grécia, que é justamente essa ideia de você vai educar. Né? Então, o Epicteto vem na mesma linha que o Sócrates nesse sentido. Então, ele achava que todas as classes, por ele ter sido escravo,
Ele achava que todas as classes sociais, que não eram classes na época, né, eram castas, né? Vamos falar Castas. assim, ele acreditava que todas elas tinham que ter acesso a essa moral para ser feliz. Interessante. Vai contra aquilo Então, que você falou agora há pouco, a filosofia não é para pobre. não é para pobre. Não era, né? Não era, Ou não é, não sei. Essa filosofia do Epiteto, né, nesse sentido aí, É. que ele faz, vamos dizer assim, de um modo geral para todos, né, também é única. Tá. Porque depois também segue o barco, segue, né, como a gente fala, né, segue a dança, porque vai mudar de novo. Tá. Né, mas o Epiteto não, talvez pelo fato dele ter sido escravo e tudo mais, né? Tá. Então ele pensa dessa maneira. Então o ser feliz para ele é a pessoa que consegue viver e conviver com uma certa moral, uma certa ética. Tá. Então, independente do que o mundo cause a você, você mantém essa ética e essa moral. Olha Então, só. assim, o mundo, veja, o estoico, tá? O estoico. O mundo não vai me afetar porque eu estou meio blindado, né? Eu me blindo, Estou num estado de ataraxia. mais ou menos isso. Eu estou blindado com essa questão da ética e moral, Tá. que são o que? Os valores que regem a minha vida. Né? Sejam eles bons, Sejam eles maus, bons ou maus. não importa. É meio oriental até, né? É meio oriental, sim. É claro que aqui você vai ter influência não só de Sêneca, você vai ter influência da história, né? Sim. Do Então, tempo dele, do inclusive, né? Porque, olha, quando a gente pensa lá Atenas, pensa Roma, a gente tem que lembrar que era uma multiplicidade de etnias, cara. De conhecimentos. Aquilo devia ser uma loucura, né? Para não falar outra coisa. Né? Então, claro que uma coisa contaminava a outra. Não tem como fugir disso. Né? Porque a gente pensa assim, que as coisas estão isoladas. Não estão isoladas. Pelo contrário, né? Então, assim, então ele traz essa concepção, mas ele acreditava que essa moral tem que ser educada. A pessoa tem que ser educada para conquistar essa moral. Então, todo mundo tem capacidade para ter moral e ética. Não importa a casta que você pertence. Interessante, Porque hein? não se trata de uma questão de inteligência. Se trata de quê? Se trata de a formação de um caráter humano. Tá. Então, vamos pensar. Se você é capaz de criar uma sociedade com fundamentação ética e moral, de acordo com o Epiteto, né? Você teria pessoas do bem. Do bem. Agora, nós temos que lembrar aqui uma coisa, que aí eu faço um adendo grande, tá? Aqui, quando a gente lê a história antiga, eles colocam de uma maneira que a ética é só o bem. Né? E a ética não é só bem. Tá? Eu sempre falei isso nas aulas, né? E bato na tecla. Não é. Havia muita ética no nazismo, há muita ética no sionismo agora. Né? A ética está em tudo quanto é canto. Que nós possamos fazer um elenco de coisas do qual nós aprovamos. Então, a ética ela pode ser para o lado bom ou lado ruim. Aqui, como nós estamos falando de antiguidade, né, eles estão falando, quando se cita ética, tanto em Sócrates quanto nos demais filósofos, se cita sempre na ideia do lado bom. Né, como se fosse o lado bom. Mas, no decorrer da história, a gente percebe que não é bem assim. Né? Quando a gente fala que aquela pessoa é ética, precisa tomar cuidado com isso. Porque ela pode ser ética dentro dos princípios dela. Que pode não ser os princípios dos outros. Não pode não ser os melhores princípios socialmente falando. Ou os princípios de outros. Independentemente se é bom ou mal. Princípios éticos bons, eles podem variar de uma sociedade para outra também. Sim, mas nem natural. toda a ética é boa também, mas tem isso. Nem toda ética é boa, mas assim, mesmo dentro da ética boa, existem variações. Sim. Não, é verdade. Isso é verdade. Existem variações, né? Na verdade, o que acontece são as variações morais. Sim. Né? A ética, ela se pretende universal. Ela se pretende, não estou dizendo que é, mas ela se pretende universal. O que muda é a moralidade de um lugar para um lugar, ou de pessoa para pessoa. Sim. Né? Que está dentro do código ético também. Sim, claro. Foge disso, pelo contrário, né? Mas é a maneira como a pessoa se porta perante determinadas coisas. É isso que o Epiteto vai tentar colocar. Uma vida simples, que é o detalhe do estoicismo, falta lá, que está lá nos Cínicos, com o Diógenes. Sim. Né? Olha que legal, né? Tá? E
uma ética de acordo com a vida correta. Tá. Tanto é verdade que ele, como professor do Marco Aurélio, né, levou o Marco Aurélio, que era imperador, que podia ter uma regalia fantástica de vida, levou o Marco Aurélio a se tornar um imperador guerreiro, que convivia com soldados, dormia junto com os soldados lá, não é? E, enfim, não tinha luxo nenhum, nunca teve luxo nenhum. Isso é uma implicância do conhecimento do Epiteto para o Marco Aurélio. Para o Marco Aurélio. Interessante. É bem interessante isso. E que ele conseguiu passar para o aprendiz. Conseguiu sim. Conseguiu. Aliás, se pensarmos, né? Se há uma coisa de uma passagem, né, do conhecimento nesse sentido, esse aqui é um bom exemplo. Você sabe que isso é interessante por uma passagem que eu costumo citar, que é assim, né? Não existe aprendiz ruim. O que tem é mestre incompetente. Mas isso está ligado diretamente às experiências de vida que eu tenho. Né? E isso vai muito ao encontro também ao nosso rito, que discute-se muito a questão de evasão, saída, não consigo achar gente para trazer, aquela coisa toda que a gente já está cansado de ouvir aqui dentro, né? Mas que vai um pouco ao encontro disso aí. O que Epicteto fez com Marco Aurélio que faltou Sêneca fazer com Nero? E o que falta a gente fazer com os nossos aprendizes que o Epicteto conseguiu com Marco Aurélio? Vou colocar um plus nessa apimentar isso aí também. Vai. O que foi bom para o Marco Aurélio que não foi bom para o Cômodo? Também. O Cômodo, filho do Marco O Aurélio. Cômodo foi um aprendiz que o Marco Aurélio não conseguiu fazer. Exatamente. Que o que o Marco Aurélio teve de bom imperador, o Cômodo teve de ruim. Tudo. E nem estamos romantizando o Cômodo do gladiador. Não. É o Cômodo real mesmo. Real mesmo. Mas você tem total razão. Isso é interessante. É. Vocês têm, né? Isso é uma pergunta capciosa, diria eu. Bem capciosa. Foi dele. O que eu acredito é o seguinte, né? Eu, ao contrário do que você coloca, né? Que às vezes é o professor que está falhando, né? Que você colocou. Eu acho que vai depender muito do aluno que se tem. Tá. Né? No caso do Nero, existia um traço ali psicótico nele, né? Isso a história vai demonstrar depois, que era impossível ele ter empatia com o mundo e com as coisas. Tá. Ele não tinha empatia nenhuma. Aliás, ele e o Calígula, família, né? Família de psicótico, para não falar outra coisa. Né? Que eu acho que foi muito complicado. A questão do Marco Aurélio, eu acho que havia uma abertura por parte do Marco Aurélio em querer conhecer, em querer ser diferente daquilo que estava se vivendo ali. Ele queria ser diferente de tudo ali, e foi. Tá. Né? No caso do filho... O Cômodo. Né? Filho que não era filho, mas era filho. Era um filho. Adotou. Adotou lá o filho, é verdade. Talvez justamente por não ser da genética dele, não ser do sangue dele, né? Ele não conseguiu fazer o que ele pretendia fazer. Porque grande parte do que ele deixou escrito, não foram poucas meditações que ele deixou, porque tem uma gama delas, né? Um monte delas, foram exatamente para as pessoas próximas dele. Que ele queria que se transformassem também naquilo que ele era. Mas tem um detalhe, né? Tem a contramão da história. Você tem algo que é extremamente sedutor, que é a riqueza, né? O viver bem no sentido da riqueza, não é? A beleza, a juventude, tem uma série de coisas aí que seduzem. Sim. Né? Então, o Marco Aurélio me parece assim que ele tentou ser um pregador nesse sentido, né? Mas ele não foi muito feliz, não. O Marco Aurélio. Por quê? Porque exatamente aqui com o Marco Aurélio que se encerra o ciclo do estoicismo, enquanto escola. Tá. E eu diria a você que a própria história romana, ela coloca o fim do reinado do Império de Marco Aurélio
como o início do declínio Sim, do romano do Ocidente. Isso. Tanto é que depois, né, o estoicismo só será, como nós falamos aqui na aula, só será retomado, né, com Santo Agostinho. Tá. Mas assim, Pedaços. trechinhos interessantes, Uhum. né? Porque no fundo se trata disso. Do que se trata no fundo? É que eu posso te ensinar, ou gostaria de te ensinar como viver bem. E como ser feliz. Qual que você tem? O que você tem. Tá. Olha, um dia eu falei numa aula, eu vou falar aqui para vocês, fiz uma pergunta na aula que foi complicada, mas eu acho interessante fazer uma pergunta dessa. Quem foi o ser humano que disse que a gente tem que ser feliz? Então, inventaram essa coisa aí, sabe? E a gente agora fica correndo atrás desse negócio, achando que é viável fazer isso. Tem uns até que perguntam quanto vale. Quanto vale? Mas a gente tem que lembrar que uma resposta filosófica para isso é interessante. Felicidade não é ponto de chegada, é ponto de partida. É decisão. É o fazer. É. Porque se você coloca como Shangri-La, como a maioria coloca, Você né, vai... que as pessoas pensam assim, quando eu ganhar na loteria, eu vou ser Isso, feliz. isso. Né? Quando eu ganhar a herança, eu vou ser feliz. Né? Tudo está girando em torno da Não, aí riqueza. você tá se colocando num estado de resignação. Claro, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Esse que é o meu grande problema com essa questão. Eu tô tentando, né, nessa espera, nessa vã espera, né, dourar essa pílula da vã espera. Uhum. Né? Então eu espero um acontecimento fantástico na minha vida Uhum. para que eu possa atingir esse ápice da felicidade e tudo mais. Né? Tem uma coisa que você falou, baseado na pergunta, inclusive, e pegando Epiteto, você trouxe um escravo. Então imagina na época, eu estou aqui, digamos, aconselhando o imperador. Ele é meu aprendiz, mas ele é o imperador. Ele vai subir. Eu não saio dessa posição. Eu era um escravo, já saí de uma posição e essa posição eu não saio. Mas tem uma coisa muito interessante, que acho que é baseado nisso, e que é o modo de vida dele, que eu sei do que eu... Aí você pode falar com palavras mais bonitas, mas eu consigo mudar o que depende de mim. O que não depende de mim é do outro, eu só aceito. E eu acho que, trazendo um pouco dessa pergunta, é o mestre também se colocar no lugar de que o aprendiz vai superá-lo. Porque quando você tem medo que o aprendiz te supere, você não dá o caminho e a liberdade, e você não vê o potencial e não abre o potencial para que ele, de fato, se desenvolva, ou ele trace o caminho dele, que o caminho dele, possivelmente, pode ser, nos dias de hoje, passar por cima do mestre. E aí volta naquela coisa cíclica, que é o aprendiz sempre vai ter que matar o mestre. O aprendiz, assim como o filho, vai simbolicamente matar o pai. Tomar o lugar do pai. Para poder superar esse pai, porque ele precisa se tornar esse pai no futuro. Então, essa relação desse medo, que eu acho que na época ele se colocava, esse é o meu lugar. Eu tenho que transformá-lo no mestre. Ele vai me passar. E eu não tenho medo disso. Eu preciso fazer com que ele me pague. Eu preciso provocar isso. Não sei, porque me parece que um pouco na obra dele tem essa relação. De que tem coisas que eu consigo mudar e tem coisas que não e eu tenho que aceitar. Você está falando do Marco Aurélio? Não, do Epiteto. Ah, do Epicteto. Mas, então, do Epicteto nessa relação de aprendiz-companheiro. No lugar de mestre. No lugar de mestre do Marco Aurélio, sabendo que o Marco Aurélio é quem vai brilhar, não ele. Vai superá-lo. Exato. Porque assim, brilhar, o Marco Aurélio, se for falar por questão de posição social, o Marco Aurélio já brilhava mais que o Epicteto, né? Mas talvez, e boa essa puxada sua, porque assim, talvez o Epicteto tinha essa missão de eu quero que ele brilhe mais do que eu na condição de sábio. Uhum. Aí beleza. E talvez o medo, né, tenha travado o Marco Aurélio nessa situação que não conseguiu passar para o cômodo. Por quê? Segundo o mestre que eu conheço, o medo leva
a raiva leva ao ódio, e o ódio leva ao lado negro da força, Mestre Yoda. Nego da força. Verdade, falou você. Verdade, falei eu. Entendeu? Como diz como escrever o Escola de Frankfurt, né? Só da Escola de Frankfurt. A única forma de vencer o medo é pelo esclarecimento. Acho isso muito legal. É muito legal. Você consegue esclarecer. A dialética do esclarecimento lá do Adorno Horkheimer, né, o livro. Você consegue esclarecer o medo, você para de ter medo, né? Isso é interessante. É interessante. Né? Quando a criança começa a perceber que não há o bicho-papão embaixo da cama, né? Ela começa a esclarecer que aquilo ali não é o bicho-papão, não está ali. Né? Então ela começa a perder o medo, né? É interessante isso. Isso vale para tudo, né? Na vida. Sim. E aí é interessante. Mas uma coisa que o Renato falou que é interessante também, que é bem interessante, essa sua fala aí entre o Epiteto e o Marco Aurélio, é uma coisa assim, existe também no estoicismo, né, que está permeando o estoicismo como uma filosofia, uma escola filosófica, a ideia de que, assim, a gente não pode controlar tudo da vida. Não dá. Se você quiser fazer isso, você vai ficar louco, você vai morrer babando. Então, isso não tem jeito. Qual era a saída para isso? Além da fala. E aí eu volto numa coisa que você falou num episódio anterior, bem anterior. Né? A fala sobre isso é assim, existe um destino traçado. Por quem? Então. Por quem, professor? Esse destino, quando está traçado, você não pode lutar contra ele. É o que o pessoal brincava, né? Falava na filosofia clássica, que lutar contra o destino é nadar contra a corrente, é morrer afogado. Né? Ulisses entendeu isso 10 anos depois, quando chegou a Ítaca. É verdade. Ele entendeu isso depois, sim. Entendeu mesmo. Na base da paulada. Na base da porrada. Poseidon que o diga. E tanto é que quem vai conhecer Ulisses quando ele volta é o cachorro, né? Não é ninguém, né? Só o cachorro. Né? É interessante isso também. Porque nenhum humano, né? O que estava rolando ali, né? É interessante Bom, enfim. Diogisticamente interessante. Isso só queria a coisa da Capitu, né? Foi ou não foi? Né? Vai ficar. Não vamos nem entrar nessa. Esse é o tema do próximo podcast. Capitu, foi ou não foi? Isso é problema do Machado. Teve agora recentemente um pesquisador que é até advogado, acho que ele é inglês, se não me falha a memória, ele chegou à conclusão científica que ela traiu, sim. É mesmo? Usando os argumentos jurídicos. Eu não sei o que é isso, João. Vou procurar isso. Mas tinha que ser, viu? Porque eu não entendo nada disso. Mas de qualquer Tinha maneira, que ser. Tinha que ser. Né? Quer dizer, ele falou que a gente tem nessa coisa. Mas eu acho que está um romantismo bacana nessa história. Sim. A ideia, eu acho que a ideia é justamente essa, né? Se foi, não foi, não sei. A ideia é eu saber o que você pensa, você saber o que eu penso, e assim, a gente provocar um ou outro de uma forma sadia aqui e trocar essa ideia e com isso crescer. Por quê? E professor de filosofia, professor de... Na verdade, arte, cultura, mas caminhando para arte, cultura, psicologia. Música professor também. de música, professor de contabilidade. Tudo igual. É assim, ó. É tudo igual, tudo a mesma coisa. Cada um na sua arte, cada um na sua ciência. Se a gente se provoca, e a filosofia eu acho que tem muito disso. Se a gente se provoca, que é a ideia do porquê, de modo diferente aqui, de maneira diferente, um ou outro, a gente cresce de alguma forma. Você me acrescenta alguma coisa, eu te acrescento alguma coisa e a gente cresce. O que não pode é se destruir, né? Na discordância. E aí vem um pouco dos sofistas, que eles queriam destruir um ao outro na base da oratória sem conhecimento profundo, né? Diferentemente de uma dialética saudável. Porque uma coisa é a gente ser adversário, não dá para ser inimigo. Inimigo é outra coisa. É outra inimigo, coisa. A gente vai se matar mesmo. Exato. Agora, adversário faz parte, inclusive do conhecimento. Isso é super saudável. Exato. Eu acho que é muito bacana. Exato. Eu estava conversando lá fora, eu e o Renato, né? E
pensando no Admirável Mundo Novo, né? No filme, né? Aquela coisa de encaixotar o pensamento. Todos estão pensando da mesma maneira e tudo mais. Mais fácil, né? É mais fácil, né? Então, assim, ainda bem que a gente não chegou nesse estágio ainda. Porque eu acho que do jeito que a sociedade caminha... Você acha que caminha, professor? Eu acho que caminha, sim. Rapaz, Sabe por que acontece? Sabe por que eu acho? O Hegel, um dia não tinha o que fazer, ele se perguntou o seguinte: como é que eu sei que eu sou eu? Como é que eu sei que eu sou eu? Isso é uma pergunta complicada. Não, eu não tenho esse problema. Minha mulher me lembra todo dia. Mas talvez a resposta esteja aí mesmo. Então, assim, ele chega à seguinte conclusão. Eu sei que eu sou eu mesmo, porque eu não sou o outro. Você fala óbvio, né? Então, mas aí a dialética. O outro, a negação do outro me afirma. Quando eu olho o outro, eu falo assim, eu não sou isso. Se eu não sou isso, eu sou eu. Né? E isso é a ideia da contradição, da dialética que move tudo. Move tudo. E se você quiser ser o outro, você tem probleminhas. Bom, é assim, voltando a essa questão muito interessante, né, ao que ele falou da questão do Epicteto. Eu acredito que dessa forma que você colocou, muito bem colocada aí, que o Epicteto não tinha medo, ele queria que o Marco Aurélio brilhasse mais do que ele. O Epicteto não queria, por exemplo, ser o Marco Aurélio. Certeza que ele não queria o fardo de ser o imperador, por exemplo. Né? Não mesmo. Né? E talvez até em algum momento o próprio Marco Aurélio não queria esse fardo. Talvez. Né? Porque assim, aí, só para finalizar essa coisa do Hegel, né? Porque aí tem a gente analisar hoje em dia isso, o que acontece com a massificação? Ela quebra essa diferença com o outro. Tá. Todo mundo começa a pensar de maneira enlatada. Então, uso massificação. Jargão, as mesmas roupas, o mesmo pensar. Eu enlato o que você sabe e tal. É o que a indústria cultural vai fazer e faz. E aí, inclusive, está fazendo cada vez mais bem feito, vamos dizer isso. Sim, porque vender dá lucro, dá lucro. Então, essa ideia de massificar é a própria ideia que depois vem naquilo que você falou num episódio anterior, do consumo. Né? Porque isso é para consumir. Então, tudo virou consumo. Tudo virou consumo. Porque tudo virou mercadoria. E fechando aqui o 4º episódio, que a gente vai voltar para o próximo. Uau. Vamos voltar no próximo falando do 3º e último grande. E aí no final, a hora que a gente acabar de falar desse 3º e último grande, tem um ponto de interrogação gigante aí que o professor vai colocar para nós aí. Pessoal, ativa o sininho, dá o like, segue a Corujinha no YouTube. Tamo junto, o próximo é mais provocativo, hein? Vamos que vamos. Valeu, galera.